Boa noite a todos que estão online pelo projeto Luz para a Minha Vida. A gente vai estar iniciando a nossa live. Vou esperar um pouquinho para o pessoal entrar, para a gente começar a conversar sobre o tema de hoje. Primeiramente, eu vou fazer a minha apresentação. Meu nome é Lidiane, eu sou coordenadora do projeto Luz para a Minha Vida aqui na área da Maré. E nós estamos propondo que várias mães e coordenadoras vão estar fazendo live para ajudar a Sheila, que é a nossa idealizadora, e para a gente poder participar e ajudar na comunicação como pais e mães familiares de pessoas com deficiência. Eu sou Lidiane, eu sou mãe de uma criança autista de 14 anos e é sempre bom a gente manter e conhecer mais sobre todos os assuntos em relação à deficiência. Então, quero te convidar essa noite para participar com a gente. Estou esperando um pouquinho para o pessoal acessar. Hoje nós vamos estar tratando um tema muito bom, vai ser bem interessante, a gente vai aprender juntos. Deixa eu falar agora a minha apresentação para a pessoa que tem dificuldade visual. Eu sou morena, uso um óculos rosa, tenho cabelo preto na altura do ombro, estou com a blusa azul, com fundo de parede meio café com leite, e o meu nome é Lidiane. E hoje eu vou estar fazendo essa live com vocês. Muito bom, tá o pessoal entrando aqui, Joselito, a Sheila já entrou. Essa noite a gente vai estar tratando sobre um tema bem relevante no nosso meio, que assim a gente vai aprender juntos aqui, que é sobre a paralisia cerebral. Mas antes de a gente começar já a falar sobre o tema, eu queria fazer alguns anúncios. Como alguns já sabem, nós teremos o nosso congresso de pessoas com deficiências no dia 15, 16 e 17 de outubro, na FAMARGE, na Praça Seca, e você é muito especial, nosso convidado muito especial para estar participando desse congresso. É o primeiro congresso de pessoas com deficiências do Rio de Janeiro, e eu queria que você, pai, mãe, familiares de pessoas com deficiência, participasse. Nós vamos aprender muito, estamos com bastante palestrantes maravilhosos que vão tirar dúvidas da gente. E vai ser um momento único para as famílias, para a gente aprender juntos, se unir mais na causa das nossas crianças. E vocês são mais do que convidados especiais para estar com a gente. Nós tínhamos observado que as nossas lives estão se voltando muito para o assunto de autismo. E o Projeto Luz para a Minha Vida, ele se preocupa com todos os tipos de deficiência. Paralisia cerebral, síndrome de Down, déficits múltiplos, déficit de atenção, e a gente vai estar, dia de sexta-feira, abordando esses temas, porque a gente se preocupa com todos os tipos de deficiência, e a gente faz um papel de trazer informação para as famílias que precisam de informação para alguns tipos de deficiência. E hoje a gente vai estar focando no tema paralisia cerebral. E você, como eu, vão aprender juntos aqui sobre esse assunto. Eu só queria interagir um pouquinho com o pessoal que está online. A imagem está ok, vocês estão me escutando bem, para a gente estar dando continuidade à nossa live? Qualquer coisa vocês coloquem aqui nos comentários se está tudo ok, se está vendo bem, se está escutando bem, para a gente já ir arrumando aqui a casa para a gente começar a nossa live. Tá tudo ok aí, gente? Dá um okzinho aí, dá um sinalzinho para dizer se está tudo ok. Hoje o nosso tema é paralisia cerebral. Eu me vi assim um pouco perdida sobre o assunto do que é paralisia cerebral, de como se trata a paralisia cerebral. Eu tenho bastante conhecidos que têm esse diagnóstico na casa, mas eu nunca me aprofundei muito. E hoje a gente está com uma convidada mais que especial, que é a pedagoga Elizabeth, que ela vai estar entrando daqui a pouquinho aqui, eu já estou esperando ela entrar, para a gente estar tirando dúvidas com ela. Ela tem um conhecimento na área
Então é bastante importante a gente aprender com uma pessoa que, além de pedagoga, é mãe. Então tem um laço maior de aprendizagem. Então eu estou esperando ela entrar aqui para a gente começar a nossa live. Beth, já estou te esperando aqui, Beth. Tô aguardando aqui a Beth entrar, gente. Tô tentando visualizar ela aqui. Enquanto a Beth não entra, vamos estar conversando mais um pouquinho. Nós, coordenadoras, estamos ajudando a Sheila nesse momento pelo projeto, fazendo as lives de sexta-feira, para dar um descansinho para a nossa idealizadora, né? Que, coitada, ela ficou um bom tempo fazendo as lives sozinha. Então, a gente está iniciando. Então, se houver algumas falhas, algumas coisinhas, vocês nos desculpem que a gente está começando esse trabalho agora. Então, assim, vai ser muito bom de aprendizagem não só para a gente, mães, como para vocês que fazem parte, porque a gente, como vive o diagnóstico, é mais fácil a gente conversar sobre o assunto. Estou aguardando aqui a Beth, não estou conseguindo achá-la. Consegui aqui. Já encontrei a Beth, ela vai entrar a qualquer momento aqui para estar compartilhando a live com a gente. Beth, eu vou pedir para você mandar para mim, para participar, porque eu estou entrando aqui no meu celular e não estou conseguindo fazer o acesso para te colocar direto. Se você tem como me mandar, me enviar, para a gente poder entrar juntos aqui na live. Eu mandei agora, eu acho que vai entrar, Beth, que estava dando ruim aqui no meu celular. Isso, está entrando. Eu, Beth, eu só acho que. Isso, agora entrou. É porque quem for reabilita. Boa tarde, povo. Sim, Boa sim, eu tarde. estava procurando errado. Quem for reabilita é o meu blog, né? Meu E, canal do Insta, no YouTube, no Face, né? e Aí todo mundo é com cadê a Beth, né? Então, não a mim que tem que aparecer, e sim o blog, né? A causa, né? isso, Eu- causa, causa. Eu nem te perguntei antes, então eu estava procurando Labete, Elizabeth, não estava achando. Mas agora está tudo ok. Eu tô Gente, essa aqui é a Beth, como eu falei para você, Elizabeth, ela é pedagoga, ela é uma mãe que hoje vai estar aqui trabalhando com a gente o tema maravilhoso que é paralisia cerebral. A gente vai aprender muito essa noite aqui. Beth, eu queria te pedir para você se apresentar para o pessoal que está online para a gente, por favor.
Meu nome é Elizabeth, eu sou mãe de dois lindos presentes que Deus me concedeu. A mãe do Marcos Roberto, que me fez conhecer um mundo diferente, e o Pedro José, que tem uma outra realidade também, que é um mundo que a gente, mães, né, conhecemos. Eu, para o deficiente visual, eu vou me apresentar. Eu sou Elizabeth, cabelos castanhos, na altura dos ombros, sou de pele clara, olhos castanhos, que uso óculos, né? Enfim, essa é a minha apresentação. Eu sou mãe de um rapaz de 18 anos e eu tenho uma vivência de duas realidades, de um de 18 anos que é paralisia cerebral e um de 14 anos que tem o desenvolvimento normal. Enfim, meu nome, eu sou professora, comecei em magistério, né, fiz pedagogia e a gente, mãe não vem com manual, criança não vem com manual, a gente aprende tudo assim na lata, né? Então, Verdade. é um modo de dizer. E me casei quando meu filho nasceu, foi de um momento para o outro que a bolsa estourou. Esse começou a minha história. Enfim, o mundo, a gente perde o chão, né? Sim. 4 meses de UTI, 4 meses e 2 semanas, para ser mais preciso. 835 gramas, 35 centímetros. Números que ficaram na cabeça. Então, não que eu queira ter essa pretensão, mas eu mesma fiz o diagnóstico do meu filho. Eu saindo assim, tirando os pontos do parto, eu passando numa barraquinha da prefeitura e eu sempre tive curiosidade de leitura, fui pegando os papeizinhos e peguei o metrô e fui até a perinatal onde ele havia nascido, porque ele ficou internado 4 meses. Então, num desses papeizinhos veio um assunto sobre paralisia cerebral. Um assunto que é pouco divulgado nas faculdades de pedagogia, não sei se é agora, porque com a internet, com vários assuntos que circulam na internet, então você acaba tendo essa experiência, essa informação ainda mais. Então, nesses papeizinhos, eu me deparei com esse paralisia cerebral antes, durante. E aí eu cheguei na perinatal e falei assim, com a psicóloga, meu filho tem isso? Ela virou para mim e disse assim, olha, senta aqui um instantinho, depois eu converso com você. Ela não veio falar comigo, porque ela não sabia, eu acho que tudo bem, pela experiência dela, né? Então foi um aprendizado que a escola da vida não há férias, né? Sim. E o que me ajudou muito, além de Deus, Jesus, as orações, a fé que você tem que ter, né? Porque senão, acho que tudo na vida você desaba, certo? Verdade. Se não é a porta de Deus. E a internet, porque a internet nos grupos, né? Você vai pesquisando. E certa vez eu assisti um filme do Óleo de Lourenço, que eu recomendo para todas as mães, e eu acredito que todas as mães, a maioria delas são assim, né? Que buscam, que procuram informações, que querem os tratamentos, enfim. Então, foram os grupos de paralisia cerebral que me ajudaram a entender esse mundo que eu estava entrando, né? Porque a gente se prepara por uma realidade e se depara e a realidade Outra. é outra, muda, né? Quando a vida começa diferente, né? Sim. É outra completamente diferente. Então, essas mães me ajudaram muito. Que quando você estuda o desenvolvimento infantil, o desenvolvimento do ser humano, e você se baseia, né, por eles, quando você vê o seu filho, poxa, mas ele deveria estar fazendo isso e não está. Enfim, deveria estar comendo isso, não está? Ele está vomitando, não está? Né? Então, esses grupos me ajudaram bastante, né? O que é paralisia cerebral? O nome Isso. técnico, É a o nome primeira científico, dúvida principal, né? O que que é a paralisia cerebral? A gente fica com o que é, esse né? vírgula. O que é? O nome científico
que foi mudado, né, é encefalopatia crônica não progressiva. Ou seja, existe uma lesão naquele lugar, mas ela não é progressiva. Ficou e parou ali para o resto da vida, né? Então, acontece essa paralisia cerebral, né? Porque paralisia, o cérebro não está parado, ele apenas tem uma lesão num determinado ponto do cérebro. E a criança que tem essa patologia não é igual a outra. Sim. E É, ela por isso que eu quis existe. perguntar isso, que são bem diferentes, assim, eu tenho vários que eu conheço, mas eles são muito diferentes. São muito diferentes. É, vou supor, ela acontece, essa paralisia cerebral, às vezes eu vou falar termos simples, porque se nós, quando a gente se aprofunda, a gente acaba falando termos até científicos, mas assim, ela acontece num, em três etapas, né? Ou antes, ou intrauterina, né? Antes de nascer, ou durante o parto, ou pós o parto. Antes de nascer, por problemas da mãe, pressão alta, a toxoplasmose, algum vírus, né? Algum problema de tireoide, hipertensão que ocasiona um parto, ou no caso a prematuridade, que foi o caso, é o caso do meu filho, Uhum. prematuro extenso, prematuro extremo entre feto e uma criança a terma, e pós o parto, né? Quando a criança tem uma meningite e tem alguma convulsão, ela pode acarretar isso, certo? Sim. Enfim, incompatibilidade sanguínea também é um fator de risco, entendeu? Por exemplo, o meu fator é RH se fosse negativo. A criança é RH positivo. Pode acontecer, né? São, né, problemas de álcool, problemas de drogas, isso no questão intrauterina. Entendi. Então, e mesmo, né, eu fazendo a, a- o, e mesmo fazendo, a mulher fazendo pré-natal, né? Pode acontecer isso. O meu pré-natal fiz certinho, tudo certinho, né? Eu sentia disposição, enfim, nem parecia que eu estava grávida, de tão bem que eu estava. Mas pode ocorrer. Para Sim, vocês terem uma ideia. e tem algumas mães, assim, pelo menos assim, foi a pesquisa que eu fiz, que as mães ficam com muita dúvida que como ocorre, né? Como você falou, pode ser por um parto prematuro, pode ser por uma demora no parto, porque até a Anne Sim, acabou de pode. falar aqui que as maternidades não estão preparadas, às vezes faz a mãe demorar muito para a criança nascer, a Sim, oxigenação do cérebro. sim. Às vezes a mãe não tem a passagem e às vezes a gente vive numa realidade. Tem mães que insistem em um parto normal, não podendo ser normal. Antigamente ocorriam também a paralisia cerebral quando o parto era feito de fórceps, né? Que colocava o fórceps para puxar a criança, né? Pode acontecer do cordão umbilical na hora do parto se enroscar no pescoço e faltar oxigênio, né? E, consequentemente, a paralisia cerebral, Verdade, né? verdade. Eu, no E, meu assim, a caso, o meu caso foi um parto normal, mas na hora de ele nasceu com a parte de cima, os olhos muito vermelho e todo roxinho nessa parte da cabeça. Eu fiquei preocupada com isso, porque assim, gente, será que demorou um pouquinho a nascer? Por isso que ficou assim roxinho. Aí eles fizeram exames e falaram que não tinha nada, mas foi um caso preocupante porque a maternidade, como está falando aqui a Anne, eles não estão preparados para esse tipo de situação, entendeu? E fora isso que você falou, tem mães que insistem em fazer o parto normal e não tem passagem, né? eu vou no meu caso, o parto do meu filho foi normal, mas eu só fiquei sabendo que eu não poderia ter normal a partir do segundo, certo? Enfim, aconteceu, né? Então, uma criança com paralisia cerebral nunca é igual à outra, depende da área que foi afetada. É, ela se classifica em três: as causas. Quais foram as causas dessa paralisia cerebral? Depois, Isso. assim,
qual é o nível de comprometimento dessa criança, né? E depois, qual é a região do corpo que esses comprometimentos, né, se distribuem, né? Então, e aí tem assim, a paralisia cerebral espástica, tem a paralisia cerebral com a tetose, tem a paralisia cerebral espiramidal, porque a espiramidal ela mais interna no cérebro, né? Já a espástica não, ela acontece no córtex, que é a parte assim da frente, né? Sim. E, é, e ela, a criança possui às vezes contraturas, ela tem um braço torto, então ela necessita de umas órteses, né? Porque o comprometimento do encurtamento dos tendões é preciso às vezes uma intervenção cirúrgica para que se faça a correção, né? Enfim, depois tem a tetose, que é uma das mais raras, né? Mas que atinge, que a criança fica geralmente com a extremidade, movimentos involuntários, né? Sim. E a partir do momento que a criança começa a se desenvolver, é que às vezes os pais vão prestar atenção por causa do desenvolvimento humano, né? Há tantos meses ela levanta o pescoço, né? E há tantos meses ela começa a engatinhar, e aí você começa a reparar, poxa, ela não está fazendo, né? Sim. E também tem que ter a preocupação dos pais com relação à alimentação, né? Sim. Porque a criança muito espástica, ela é um distúrbio neuromotor, né? Que essas informações elas passam de forma errada. Sim. Eu estou falando até numa linguagem mais simples para poder a gente Que entender, fica mais acompanhar um fácil pouco de isso. entender. Um simples, quando a gente não pensa quando levanta a mão, né? A criança, ela já faz uma força muito grande para desenvolver aquele movimento. E às vezes essa força ela gasta tanta energia que ela não consegue ganhar massa muscular, energia. Por isso que a alimentação para uma criança com paralisia cerebral é importante. Sim. Também tem a paralisia cerebral, que o tônus muscular é hipertônico, ou seja, que ela é duro, né? Não sei se está dando para ver. Ela fica com a mão e às vezes começa a ter deformidade, né? Sim, eu já vi. Como também tem crianças com hipotonia, ou seja, a musculatura mais flácida, mais mole, e que às vezes os fisioterapeutas encontram até dificuldade de fazer um estímulo, né? Isso. E isso, Beth, esses são os graus de paralisia que você está falando? São os graus. Esses são os graus. Existem 5 tipos de graus, né, de gravidade, né, da paralisia cerebral, que se fala sobre GFN, né, GFN. O grau 1, ele é um grau que a criança ela ela não tem dificuldade de se locomover. O grau 2, ela já se cansa um pouco mais, ela se cansa um pouco mais de se locomover, de subir escada, né? O grau 3 aí já começa a ficar mais difícil, então ela começa a se locomover através do andador, da muleta. E quando ela tem que andar uma distância maior, aí ela já necessita de uma cadeira de rodas. O grau 4 ele já tem uma dificuldade ainda maior, necessitando ainda mais da cadeira de rodas. O grau 5 é o grau do meu filho, que é o grau que a criança precisa de ajuda para tudo, né? Para comer, para se vestir, para beber, enfim. Muitos, muitos possuem muitos podem até não ter problemas educacionais, né? De entendimento. O Uhum. meu filho, eu vejo que ele tem algumas coisas de dificuldade. A informação que ele tem, que ele adquire, ele demora para executar. Executar. E às vezes até eu tenho dificuldade de entender o que ele quer, né, falar, né? Entendi. Alguns têm déficit intelectual.
Muitos têm, alguns têm déficit intelectual, entendeu? Entendi. E outros não, outros não. Eu já vi paralisados cerebrais numa barraquinha, até foi num bairro chamado Bangu, que na São Vicente Moretti, que eu fiquei assim impressionada. E ele lá com dificuldade, tentando se falar do jeito dele, vendia bala, enfim, levando uma vida em termos normal. Normal, né? Outros não. Entendi. Eu realmente não tinha conhecimento que existia esse tipo de grau. Foi muito bom a gente saber. Agora, só voltando um pouquinho, Beth, o parto Sim. humanizado, ele evita que a gente sofra, no caso, a paralisia cerebral? Não, Não, né? não. É uma... Ele tem aquele cuidado, aquele assim, aquele cuidado, porque depende também do pré-natal que a mulher fizer, né? Daqueles cuidados, atenção, da maior atenção do obstetra, né? Se tem passagem, não, da orientação que esse médico dera à criança, a mãe e a criança, logicamente, né? Porque, como eu havia dito, ele pode ocasionar na forma intrauterina, como durante o parto, como aconteceu, eu não tive pressão alta, apenas vocês vão até achar graça. Eu estava sentada descascando banana para fazer uma cuca de banana com a minha sogra. Nossa, E foi aí que eu senti que a minha bolsa estourou. E dali eu ia para um aniversário, eu fui para a maternidade. 7 dias depois, meu menino nasceu, com a graça de Deus. E eu vejo que não é assim. E pode acontecer também após o, o parto também. entendi. Depende do problema que ele tiver, de uma meningite, de uma convulsão, né? É. Dessas questões. Eu tenho uma amiga, a Jaqueline, que ela já tem um rapaz, ele tem acho que é 21 anos, que ele teve a paralisia porque demorou a fazer o parto dela. Mas ele é um Sim, sim. tipo, eu penso até você falando desse grau, eu acho que ele é um tipo 1, mais ou menos, porque ele tem total dependência. Ele anda, ele consegue se comunicar com dificuldade. Ele só tem assim a cabeça de criança. É uma criança ainda, mas assim o desenvolvimento motor dele não afetou em nada. E tem dependência, ele tem a dependência dele. Então foi leve, porque demorou um pouco de ter o parto. E como foi o primeiro filho, é o que acontece, né, Beth? A gente sem conhecimento, né, acaba acontecendo esse tipo de coisa porque a gente não tem o conhecimento, a gente não sabe pela primeira vez. Tanto que ela teve uma outra menininha e também não teve nada, graças a Deus ficou tudo ok. Mas acontece, É, né? eu tive outro menino, né? Deu 4 anos e 2 semanas exatas. Eles fazem aniversário até no mesmo mês, né? Aí todo mundo brinca, poxa, você combinou, vai fazer um bolo só e tudo mais. Mas, assim, com o segundo filho, meu marido ficou muito, assim, assustado, né? Foi com outro médico, né? E tem outro detalhe que eu acho importante. A educação que você dá à criança com deficiência, também ela interfere no tratamento da criança. Por quê? A criança, às vezes, por superproteção dos pais e cuidados extremos, acabam assim impossibilitando que ela se desenvolva. Não, você vai lá, você consegue. O meu filho mais velho, ele aprendeu a se arrastar. E quando ele vê o meu marido e o meu mais novo se arrumando, a gente arruma ele, coloca lá no colchonete para ele não se sujar e tal. E ele, quando vê essa movimentação, já sai se arrastando. Não, 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 calma, calma. Calma. Enfim, ele já está sabendo. E eu falei assim: não, agora você não vai fazer isso, certo? Então, a educação que você der, claro que com atenção, né? Você não vai poder exigir da criança aquilo que ela não é capaz de fazer. Sim. Né? Você tem que dosar o nível de compreensão. Às vezes, o meu mais velho não tem essa compreensão, certo? Enfim, então a gente tem que moldar a criança de acordo com, né, com a situação. Uma situação. Não, e agir de uma forma em termos normal, como você agiria com outro filho. Não, você não vai. Não está chovendo.
né? Enfim, né, essas coisas que eu vejo como professora, como pedagoga, como mãe principalmente, né? Que, que você tem que também dar limites, certo? Às vezes o meu filho mais velho acorda de madrugada. Não adianta, às vezes, gritar, e aí as pessoas ou parentes, quando você vai dormir na casa de algum parente, não, ele está passando mal, tudo bem, ótimo, é a preocupação, a gente reconhece. Mas às vezes ele acorda, ele quer. Antigamente eu ficava vendo. Não, televisão não, bota um radinho, uma música suave, tudo direitinho. Às vezes ele dorme sem estressar, sem gritar. Acabou, dormiu, voltou a calma e vida normal. Verdade. A próxima pergunta, Beth. Quais as consequências que a paralisia gera na vida da criança e dos familiares? A gente já até falou um pouquinho sobre, né? Mas vamos É, melhorar. é, é uma pergunta muito importante, porque isso modifica completamente a vida do casal, da família. Com a graça de Deus, eu tive meus pais. Meu pai é falecido, mas o meu pai, eu não posso deixar de falar porque é fundamental, ainda é fundamental que ele mora no meu coração, na minha vida. Mas uma criança, seja com paralisia cerebral ou outra questão, outra patologia, é muito importante ao apoio da família, o apoio dos filhos, dos irmãos, caso tenha. Eu tenho mais novo e às vezes há os conflitos e eu fico, como toda família existe, né? É, E a gente tenta que equilibrar. Tem momentos que você pode sair, tem momentos que você não pode sair, às vezes por questões de saúde, ou tá frio, tá chovendo, e ele já tem uma saúde um pouco frágil por ser cadeirante, né? Também tem a hidrocefalia também ajudando, né, a preocupação. Então, eu acho que ele modifica muito a estrutura de uma família. Se você não tiver uma união, fica um pouco difícil. Eu já vi, até na época da maternidade, um homem que teve um filho prematuro, não veio ser uma criança especial, mas ele quis se separar da mulher, assinando o divórcio ali no momento assim crucial, né? É, foi assim, foram momentos marcantes, né? E que você às vezes se interioriza e fala assim, gente, e vai acontecer comigo porque você vê muitos pais se separando de mães, os filhos têm alguma questão, não conseguem, não têm estrutura. Não, assim, não quero julgá-lo, né? Mas muitos deles não têm essa estrutura. E eu também já vi 3 mães que não não quiseram, conseguiram, né? deixando a cargo dos pais essa responsabilidade. Foram 3 mães. A maioria são homens, mas eu vi mulheres, né, fazendo isso. Que se não tiver uma união, uma compreensão, né, Verdade. ceder, o meu marido está atolado de serviço, eu não vou apurrinhar a paciência dele por causa de A, B, C. Se eu puder resolver, ok. Se eu não puder, aí tudo bem, peço ajuda. Verdade. Deixar de fazer passeios, enfim. Existem as renúncias e muitas renúncias, sim. Sim, eu acho que esse tipo de situação não acontece só com o diagnóstico da paralisia, acho que qualquer tipo Sim, de comorbidade que a criança tenha, né? A gente tem que se adaptar. E, infelizmente, o que a gente mais vê no nosso meio, né, é casamentos desfeitos, que não conseguem sim, suportar a pressão. E também sim, existe aquele ponto das renúncias, né, Beth, que é complicado. sim, A gente não pode participar de todas as coisas, a gente tem que ter um ambiente apropriado para determinada sim, coisa para nossos filhos. E a gente acaba se afastando um pouco. Eu, pelo menos com a minha sim, família, sou um pouquinho antissocial, que não vamos para todas as coisas. A gente sabe onde a gente se coloca. E a gente está aqui
como grupo, né, como o projeto Luz para Minha Vida, para falar para essas pessoas que é assim mesmo, né, Beth, mas que a gente vai vencendo a cada dia, vai aprendendo umas com as outras. A gente está vendo, né, que não é só você, não só eu, que tem esse tipo de Sim, dificuldade, e a gente se unir para a gente aprender junto, né? Que não estamos sozinhos sim, nessa, que isso acontece. E também aquelas famílias que, graças a Deus, apesar de ser poucos, mas continuam firmes, né? Um ajudando o outro, e isso ajuda muito no desenvolvimento deles, né? Quando tem essa base familiar. Eu vejo isso que toda sim. família que tem uma base legal também consegue passar por esse processo melhor. Né? Sim, com certeza, né? São muitas renúncias, né? E tem que saber lidar. Não é fácil. Às vezes Sim. você é convidada para algo, algum evento numa família e você vê o local e fala assim, opa, o horário não dá porque amanhã eu tenho fisioterapia. Vou até contar um fato engraçado. Foi assim, é interessante porque da luta você consegue até achar engraçado. A gente foi conhecer o BRT, tá bom. Aí fomos até lá, Campo Grande, quase Campo Grande. Foi eu e meu marido, meu pai não quis ir, minha mãe e as crianças, tá bom. Aí chegamos no shopping lá perto de Campo Grande, era uma escada, eu olhei pro cara engravatado assim, meu marido lá com uma cadeira que era pior do que essa que a gente tá, que era de quadriplegia, né? E aí eu, por gentileza, pode me dar uma mãozinha aqui? Aí o cara não sabia pegar a cadeira. Aí o meu marido com vergonha falou assim, mas olha, você tá sozinho, não aguenta com essa cadeira e com essa escada. Assim no shopping se toca de colocar uma acessibilidade, porque não é só para criança cadeirante, é para idoso cadeirante, é para mamãe com carrinho de bebê, E isso a gente certo? tem demais. É verdade, porque carrinho de A bebê, quando ele acessibilidade era está pequenininho, muito difícil. eu vou andar com carrinho de bebê, um simples carrinho de bebê precisa de ter acessibilidade Sim, também, com entendeu? certeza, é verdade. Precisa. E aí é uma forma que eu encontrei para ver se o segurança repassa essa queixa para o superior. Eu falei assim, não, aqui precisa de... Não tá difícil, É né? difícil, é verdade. É uma coisa E às simples vezes, que acaba ficando complicada devido a esse tipo de situação. às vezes você fica naquela. Se você ficar em casa, você está cansado, tem serviço, logicamente você vai fazer e tal. Você não descansa. Depois, se você sair, você acaba brigando, porque é o cara que está no estacionamento da sua vaga, né? Que aquela vaga não é sua nem por um minuto. É, é a falta de acessibilidade, enfim, É é uma complicado, luta diária, é é uma complicado. luta diária mesmo, verdade. É, E a mãe, Beth, às quais vezes, as tem que lidar com principais. Não, pode e a mãe falar, ainda que eu tem que lidar com a cadeira, mochila, outro filho, enfim. Aí eu disse assim, olha, até outro dia eu não usava a bolsa porque eu colocava minhas coisas dentro da mochila da criança. Eu falei, não, agora não. Vou colocar, vou sair com a minha bolsa e a bolsa dele, porque a gente usa uma mochila para que você leve uma vida normal, ou seja, uma colher, verdade. que às vezes você entra num self-service, aí não tem um garfo de metal. Então, às vezes a força dele é tão grande que pode quebrar um garfo Pode de quebrar. plástico, né? Então, é fraldas, é roupa que se sujar você troca, enfim, é isso aí. Eu costumo sair com mochila, né, Beth? Que o meu é muito exigente, ó. Se ele sai de chinelo, tem que ter o sapato dentro da mochila, porque se chover já era, tem que botar meio sapato, senão ele não consegue andar. Então, sempre tenho a mochila e minha bolsa. Eu falo, não, tem que fazer minha bolsa, porque eu também tenho que pensar em mim e nele. Aí saio cheia de bolsa sempre. É Deixa eu verdade. te fazer a próxima pergunta. Quais as principais comorbidades, Beth? A gente já falou, já abordou um pouquinho, mas só para deixar bem claro. As comorbidades, por exemplo, ali pode ter o meu usa válvula, teve além da paralisia cerebral, houve um entupimento lá nos ventrículos, é tipo os orifícios internos que produz um líquor que esse refrigera o cérebro.
E isso a gente produz de 6 em 6 horas. E quando esse canal entope, o cérebro começa a crescer. E aí ele pode dar uma convulsão e, enfim, pode matar, pode chegar. Então ele usa uma válvula que é um caminho externo que esse líquido desce e é absorvido pelo organismo. Ele pode ter problemas cardíacos, ele tem mais facilidade de pegar resfriados, enfim. Ele pode ter problemas de deglutição, né? O meu é uma criança, é um rapaz que não fala. Então, tudo, ele come absolutamente tudo. Até porque uma boa alimentação não precisa colocar, até brincando, sal do Himalaia, é, não sei o que, lá do não sei aonde. Não, é arroz normal. Eu costumo até fazer 5 itens, né? 5 cores. Foi até uma fisioterapeuta que me ensinou. Feijão, arroz, 2 verduras, ou uma verdura e um legume e uma proteína. Aí ele come até ovo frito, meu filho, porque uma alimentação em termos balanceada, com fruta, verdura, não que ele ama, quando ele vê a Coca-Cola, que é raro em casa, ele não chega nem vazar, para você ter uma ideia. Então ele tem essa particularidade, ele come tudo, porém amassado, com garfo. O chocolate eu modifico a forma com que ele come. O melão tá barato, eu comprei. Mas ele não mastiga o melão. Mas se eu puser naquele processadorzinho pequenininho, ele come batido. Entendi. Então, são essas questões essas comorbidades que podem acarretar uma criança com parede cerebral. Por exemplo, ele precisou de oxigênio. Aquele oxigênio que salva é o oxigênio que pode causar cegueira. Então, ele fez uma cirurgia chamada retinopatia da prematuridade. Ele usa óculos, embora não aceite o óculos. Então, isso é uma das sequelas, né? Uma das comorbidades que ele Ele apresenta, apresenta. né? E, enfim, eles disseram que iam ser um vegetal, mas com muito estímulo, né? Paciência na caminhada, ele se desenvolveu bem. Eu acredito que ele escute melhor do que eu, né? Porque às vezes ele acorda até com o som do passarinho, né? E aí, meu Deus do céu, ainda tá muito cedo, 5 e pouca da manhã. Não, dorme mais um pouquinho. Enfim, né? Ele pode ser cego. Então, eu lembro até hoje que o meu desejo era ter uma árvore um pouco grande. E meu pai me deu uma árvore um pouco grande de presente há muitos anos atrás. E eu trouxe para minha casa depois que eu casei. Aí o meu filho estava num bercinho, tipo um chiqueirinho, né? E eu liguei, era Natal, e a gente não sabia nada, né? Então, eu senti que ao acender as luzes de Natal, ele piscou o olho. E apagava, ele piscava, ele reagia. E eu falei assim, gente, ele enxerga. Com Então, são certeza. essas pequenas alegrias, né, que quando você tem uma criança sem nenhuma questão, te fazem alegre, né? Quando uma criança especial tem esse mesmo desenvolvimento, você fica duplamente feliz, né? Isso. Então, são esses cuidados. Tem crianças com problemas cardíacos, tem problema de acordo com a gravidade, com a área afetada, também tem problemas respiratórios, né? Enfim, e você tem que também ter cuidado. Se uma criança é cadeirante, uma água gelada num dia de sol de 40 graus é antibiótico na certa. É antibiótico para gente que anda. E eu Verdade. vi, e eu confesso que eu fiquei em termos assim, angustiada, né? Quando eu vi uma criança, mais ou menos do mesmo característica do meu filho, dar uma água gelada. No dia seguinte eu já estava com antibiótico. Quase que eu falei, gente, não faz isso não. Verdade. Mas a gente às vezes tem que se segurar. Verdade. Às vezes a gente vê as coisas e não pode nem falar, né? Que é complicado, Sim, assim, que as pessoas parece que não entendem ou não querem entender a situação, né?
Beth, deixa eu lhe perguntar outra pergunta. Quais os principais tratamentos para ajudar no desenvolvimento? Olha, o tratamento é fundamental em todas as patologias, mas na paralisia cerebral, o ideal é que a criança tenha uma equipe multidisciplinar eficiente. Quando a criança nasce, ela precisa, quando os pais ainda não sabem o que está acontecendo com ela, geralmente a criança é levada ao pediatra e é feito o acompanhamento normal. Então, quando o pediatra desconfia de algo, ele vai passar por um encefalograma, uma ressonância, uma tomografia, para saber o que está acontecendo com a criança, que ela não está acompanhando aquele desenvolvimento, né, normal. Então, uma equipe de fisioterapeutas, de terapeutas ocupacionais, de fonoaudiólogos são importantíssimos, além da equipe de casa. A equipe de casa ela tem que andar junto com a equipe multifuncional. Eu andei penando um pouco com essa equipe multifuncional, por quê? Porque às vezes eles não, nem sempre eles entram em contato um com o outro. E isso tem que ser levado em consideração. Vocês têm que observar se essa equipe há esse diálogo entre o físio, a fono, a ecoterapia, que também é importantíssimo, que meu filho fez também. E, enfim, tem que haver essa unidade, tem que haver esse diálogo, para que seja colocado o melhor tratamento possível para essa criança. E quanto mais cedo, melhor. Porque existe na ciência que a neuroplasticidade. A neuroplasticidade nada mais é quando os neurônios eles fazem caminhos diferentes, né, quando existe aquela lesão. Então, quando existe uma lesão, então, com o estímulo da fono e dos demais profissionais, que o corpo é um conjunto, né, o caminho da fala ele pode ter outro trajeto. Entendi. Né? É importantíssimo esse acompanhamento. E escolher profissionais que queiram realmente ter esse diálogo é importante também. Sem contar com o apoio. Se a mãe precisar de apoio da avó, principalmente do marido, até dos irmãozinhos, né, se forem mais velhos, também fazem parte da equipe multidisciplinar. E no futuro, assim, depois quando a criança cresce, a professora de sala de aula também é fundamental para acompanhar o desenvolvimento pedagógico. Isso. Beth, a gente já está encerrando a nossa live, passou rapidinho, agora eu olhei a hora, nossa gente, 15 para as 7, a gente está conversando, o tempo passou rápido. Eu queria que você desse as palavras finais, falasse para essas famílias que vivem a paralisia, uma palavra final, você como mãe, principalmente um exemplo para a gente, para esses familiares. Eu agradeço primeiramente a Deus a oportunidade de estar aqui dividindo com vocês, porque às vezes a gente pensa que, e agradecendo a Sheila, a você, Lidiane, embora eu não participe diretamente do projeto Luz para Minha Vida, mas o projeto indiretamente tem feito um diferencial muito grande. Mas eu quero dizer para as mães que não é o fim. Eu estava muito triste, muito deprimida, porque eu tinha uma carreira de professora, no magistério, eu estava cheia de planos. Logicamente, às vezes, o caminho é desviado. Então, certa vez eu li numa parede de um consultório que eu gosto muito de ler e encontrei uma mensagem que dizia assim: bem-vindo à Holanda. O nascimento é como se é como se fosse uma preparação para uma viagem. Uma viagem, vamos supor, à Itália. A gente procura saber tudo o que sabe da Itália, a moeda, a cultura, o idioma, a gente compra manuais, onde tem os pontos turísticos. Você está embarcando nessa aventura da maternidade junto com seu marido dentro do avião.
para a Itália. Mas aí, o avião, quando aterrissa, diz a aeromoça, bem-vindo à Holanda. Peraí, a Holanda? Mas eu não me preparei para ir à Holanda. Na Holanda tem outro clima, tem outro idioma, tem tudo. Eu não me preparei, estou despreparada. E a viagem para uma mãe especial é mais ou menos assim: a gente se prepara para uma realidade e às vezes acontece outra realidade. Mas acontece que a Holanda tem Rembrandts, tem moinhos de vento, tem tulipas, tem outras belezas. Verdade. E eu encaro agora sim, não é fácil, certo? Não é fácil. Eu não vou dizer que nem sempre eu estou bem. Eu sou humana. Mas eu disse para minha mãe outro dia assim: eu agradeço a Deus a oportunidade de estar fazendo esse trabalho, porque eu estou colocando meu conhecimento no magistério a favor de outras mães. E tudo na vida a gente tem um propósito. Deus nos dá um propósito de vida. E a gente tem que dizer sim a esse chamado. Verdade. Então, não desanime, força, fé, coragem. O Marquinhos e o Pedrinho, que são os meus filhos, me fizeram conhecer pessoas incríveis, pessoas maravilhosas. Estão me levando por um caminho que eu nunca imaginei que eu ia percorrer. Então, agradeço a Deus, muito, muito obrigada pela oportunidade e vamos dizer sim ao nosso propósito, por mais difícil que seja. E mesma coisa, foco, fé, coragem e vamos caminhar, tá bom? Um grande Beth, beijo para vocês, muito obrigada Um por tudo. prazer te conhecer. Foi muito maravilhosa Obrigada, essa Lidiane. live hoje. Assim, você é tenho certeza que está sendo inspiração para algumas mães, principalmente para as mães aqui da Maré, que a gente tem algumas situações um pouco complicadas de paralisia, que eu creio que você ajudou muito com seu exemplo de vida. Muito obrigada Espero ter pela sua contribuído, participação. espero ter contribuído de alguma forma, certo? Estamos juntas e fé em Deus e a gente vai conseguir e os nossos filhos são presentes de Deus que a gente Verdade, tem que cuidar, independentemente da patologia ou não, tá bom? verdade, Beth. Um grande Obrigada. beijo para Boa vocês. noite. Obrigada. Que Deus abençoe Boa você noite. e os meninos aí. Fica com Deus. Tchau. Obrigada. Tchau. Eu vou ficar mais alguns minutinhos que eu vou dar uns anúncios. Beleza, um beijo, Lidiane. Tchau. Beijo, fica com Deus. Igualmente, Gente, ó, tchau. mais uma vez agradeço a Beth, agradeço a Sheila por a oportunidade de a gente estar fazendo essa live. Que Deus abençoe a noite de vocês, que foi uma noite de bastante aprendizado. Que Deus abençoe. E não se esqueçam de participar do nosso congresso, gente. O É Congresso verdade, de eu tô Pessoas lá com também, hein? Deficiência. Você vai estar lá, Eu tô Beth? lá, hein? Vou Então, estar ó, lá. quem quiser conhecer a Beth pessoalmente, pode aparecer por lá. Quero agradecer a todo mundo que participou aqui online. Eu não consegui pegar o nome de todo mundo para a gente conseguir falar aqui, mas muito obrigada. Na próxima sexta-feira a gente vai Obrigada. estar junto de novo com outro tema. Durante a semana a gente vai postar no Instagram do projeto. E fique com Deus. Tchau, tchau. Beijo, Beth. Tchau. Obrigada, Lidiane. Tchau. Tchau.